E você sabe, Fabinho, você falou logo no começo, né, que a pessoa que aprender a se comunicar, falar em público, que aliás é o segundo maior medo das pessoas. Sim. Aliás, minto, é o primeiro maior medo das pessoas, se não me engano, né? Foi feito um estudo que fala que falar em público é o primeiro maior medo que as pessoas têm e o segundo maior medo é morrer. Ou seja, a pessoa prefere estar no caixão do que estar fazendo a oração no velório. Basicamente, mas quando você fala que as pessoas que aprenderem a falar em público e aprender a vender vão ter basicamente sucesso em tudo que elas fizerem, eu sempre acreditei muito nisso também. E aí, quando a gente fala de vendas, a gente pode trocar a palavra vendas por liderança, por exemplo, porque o vendedor é um líder. O vendedor é um líder, mas nem todo líder é um vendedor, né? Ainda mais quando é um líder posicional e não um líder pessoal, uma pessoa que vibra a liderança. Mas, se você tem vendas, se você tem uma boa comunicação e se você tem um inglês, eu falo para as pessoas, cara, se você desenvolver o inglês, você está à frente de... Aqui no Brasil, somente 5% da população é fluente em inglês, ou se declara fluente em inglês. Você estaria na frente de 5%, de 95% das pessoas, se você dominar o inglês. Se você dominar o inglês e combinar isso com alguma outra habilidade, então vamos supor que você é um vendedor que fala inglês, bum, explodiu. Se você é um cara que fala inglês e é engenheiro, bum, explodiu. Se você é um cara que fala inglês e economista, bom, explodiu. Por quê? Porque tudo aquilo que você vai ter de literatura sobre aquele assunto é amplamente maior em inglês, porque é o idioma do mundo. Então, se você vai reduzir os seus estudos e limitar os seus estudos somente ao que está em português, você vai perder muita coisa boa que está, inclusive, à frente da curva. Porque aqui no Brasil a gente costuma receber as coisas... A gente costumava falar 10 anos com atraso, mas hoje, com o mundo um pouco mais globalizado, a gente pode falar que é 5 anos com atraso. Porque não significa que está sendo usado lá, que já foi disseminado aqui. Então, tem muita coisa lá que já está bombando lá que ainda nem chegou aqui. Então, quando você se coloca à frente da curva com o inglês e combina o inglês com uma outra habilidade, eu acho que as chances de sucesso vão para 90%. Aí o resto é a pessoa realmente se apresentar para as situações e para as ocasiões, né? É você dar o primeiro passo... Tudo aquilo que a gente falou, de dar o primeiro passo, de se apresentar para as oportunidades. Se você fizer isso, você, combinado com o preparo, cara, eu não vejo como que a pessoa pode ter... como que a pessoa pode não ter sucesso se ela combinar esses fatores, né? E o inglês hoje é extremamente fácil de aprender. Eu aprendi em 9 meses, numa época que eu não tinha celular, não tinha iPhone, não tinha... internet de fácil conexão. Hoje em dia, se eu quero saber alguma palavra, eu coloco no meu celular e eu descubro na hora. Eu tinha que anotar ela no papel e perguntar para a professora ainda. Então, hoje, a gente é cercado por inglês o tempo todo. Então, se eu quisesse aprender inglês hoje, seria muito fácil, porque eu teria o YouTube para me ajudar, eu teria podcast para me ajudar, eu teria um professor, um mentor, eu acho que isso é essencial, eu teria Netflix para colocar a legenda do jeito que eu quiser. E na época que eu estava aprendendo, eu tinha que esperar das 7h30 da noite, colocar um seriado, e eu gostava muito de Friends, gostava muito de Seinfeld, gostava muito de seriados americanos, e eu aprendi muito com eles. Então, se a pessoa faz isso hoje, podendo manipular todas essas variáveis e podendo usar essa tecnologia ao favor dela, inglês é uma coisa que está no seu dia a dia o tempo todo. Ah, você tem que mudar teu mindset. Ah, eu não gostei do seu feedback, do feedback que você me deu. Então, tudo isso, e a gente fala desse jeito meio abrasileirado, né? Mas tudo isso são palavras em inglês. É diferente de você querer aprender italiano, por exemplo, estando no Brasil, porque a nossa cultura não é uma cultura puramente italiana. É diferente de você querer aprender chinês. Você vai ter que se conectar muito com a cultura chinesa e você vai ter que ir na contramão do mundo. Inglês, você liga o rádio, música em inglês. Você liga a TV, série em inglês. Você vai no cinema, filme em inglês. Então, é muito fácil aprender inglês hoje. E é uma coisa que eu falo para as pessoas. Invista o seu tempo nisso um pouquinho, porque vale muito a pena. E paga ótimos dividendos, né? Se a gente for falar no termo até financeiro da coisa. Conhecimento é o que paga os melhores dividendos, sempre. A gente está batendo um pouco em cima do inglês, porque realmente a gente quer motivar alguém, motivar as pessoas a irem para o melhor, né? E o inglês é uma alternativa, sim, é uma opção, sim. Sim. Hoje a pessoa que tem inglês, ela se sai muito bem. Tem pessoas que aproveitam mais, outras menos, mas, sim, o idioma é muito importante. Eu tenho um amigo que ele queria morar na Itália. Pablo, meu amigo querido. E ele
estudou inglês aqui rapidamente porque ele queria atender turistas na Itália. Ele queria fazer um trabalho onde ele ia falar com os turistas. E ele fez. E ele também fez um curso que eu acho que menos de 9 meses aqui no Brasil. Ele fez um intensivo, pegou um professor lá, fez um intensivão. E não foi só o inglês, né? Porque ele trabalhava, correria e o inglês junto, mas o propósito dele era ir para a Itália. E ele foi, cara. Ele abriu mão de tudo aqui, um videomaker, um dos melhores que eu conheço. Foi embora para a Itália. E lá na Itália, ele já estava se virando, desenrolando. Eu fechei um trabalho em Dubai. E eu não podia ir para Dubai. E aí eu falei, cara, você está na Itália, faz essa cobertura desse evento lá em Dubai para mim, porque você vai conseguir daí da Itália mais barato até do que eu aqui. Então dá para você ganhar uma grana melhor. Então vai lá para Dubai e faz essa cobertura para mim. Na hora ele topou o trabalho, catou, foi para Dubai e chegou lá e encontrou o grupo de empresários que a gente ia trabalhar. Todos brasileiros, muito ricos, mas nenhum falava inglês. Nenhum falava inglês. E aí os caras precisavam fazer um evento em Dubai. Um evento. Meu, foi uma coisa assim tenebrosa. Porque os caras precisavam falar em um inglês um pouco mais comercial. Sim. Né? E aí o menino, o Pablo, com o pouco inglês que ele tinha, foi o cara que desenrolou tudo para eles. Você entendeu? Então, a importância disso, a importância que esse cara teve para esse grupo de empresários que foi para lá, para fazer um evento, e até que ele falou assim, olha, eu tenho uma limitação, eu vou até aqui, acho que deu pra gente desenrolar muita coisa, mas agora vamos entrar um processo mais jurídico, né? Uma coisa que vocês têm que assinar documentos, vamos ver se tem algum brasileiro aqui mais fluente, que é da local e tal. Aí acharam uma mulher que deu essa assessoria para eles, uma brasileira que mora lá em Dubai, que deu essa assessoria para eles, e aí a coisa fluiu melhor. Mas é muito difícil. É muito difícil. É um coringa. O brasileiro que fala inglês, ele se destaca. A gente tem você como exemplo, que se deu bem, né? Nós vamos falar um pouco mais da sua vida, mas também do Pablo, que foi para lá e conseguiu desenrolar muito bem com um pouco de inglês que ele tinha. Sim. Então as pessoas procuram o perfeccionismo, né? Elas querem estar assim, eu quero morar 3 anos, 4 nos Estados Unidos, eu quero falar, para achar que precisa disso para desenrolar as coisas, né? E não precisa. Cara, eu falo, não tem nada de especial no ar americano, não tem nada de especial no milkshake americano que você vai beber lá no McDonald's dos Estados Unidos. Não tem nada de diferente na comida deles. O que é diferente nos Estados Unidos é que você vai estar em uma completa imersão. Você vai estar conversando com as pessoas em inglês, você vai estar assistindo coisas em inglês, ouvindo coisas em inglês e lendo coisas em inglês. E você pode fazer tudo isso no Brasil. Hoje, com a internet, você pode muito bem. E isso é uma coisa que eu faço, Fabinho, para aprender qualquer coisa que eu queira aprender. Eu faço uma completa imersão. Então, eu tenho um hiperfoco assim, para uma coisa singular, para aprender algo novo, que às vezes espanta algumas pessoas por acharem que, tipo, não, isso aí demora muito mais tempo para aprender. Em inglês demora 4, 5 anos. Olha o que eu costumo fazer e o que eu faria hoje se eu fosse aprender inglês ou qualquer outro idioma. Eu nunca senti necessidade de aprender outro idioma. Gosto muito de italiano, já brinquei um pouquinho, já conversei um pouquinho aqui e ali, até arranho alguma coisa, mas nunca me aprofundei, porque sinceramente não tem necessidade. Se eu fosse aprender um outro idioma, seria chinês, porque é a próxima grande potência e o idioma que vai ser mais demandado no mundo corporativo, né? E que vai ser um grande diferencial para quem tem. Mas... E aí é aquilo lá que eu falei, é uma total contramão você querer aprender um idioma que não seja o inglês estando aqui no Brasil, porque a gente é muito alimentado do inglês. Mas o que eu faria hoje se eu quisesse aprender alguma coisa nova? Primeira coisa, eu iria num sebo da sua cidade e eu iria comprar todos os livros que tem sobre aquele assunto. Por que num sebo? Porque além do valor ser mais barato, você tem acesso a uma gama maior de livros e não só aquilo que a editora pagou para deixar lá em estante da Saraiva, da Livraria Popular. Então você vai ter um leque muito maior de livros sobre aquele assunto. Depois eu chegaria em casa e calibraria toda a minha rede social. Eu vou seguir os principais players do mercado que falam sobre esse assunto, que dão dica de inglês. Para na hora que eu ligar meu celular, eu recebo lá um Google Alerta sobre assuntos em inglês. Eu tenho um aplicativo do Duolingo no celular. Eu entro no Instagram, eu estou ouvindo dicas de inglês. Os livros que eu comprei é sobre inglês ou estão em inglês. Eu coloco nos meus podcasts, os meus favoritos, eu coloco dicas de inglês. Eu coloco entrevistas com pessoas que eu admiro, artistas que eu gosto em inglês para ir me acostumando. Eu compro, inclusive, livros de pessoas que eu gosto em inglês. Eu me cerco de inglês de tal maneira
E procuro falar com as pessoas que eu sei que falam inglês ao meu redor, na minha vida, eu procuro falar inglês com elas. Se você fizer isso, em 5 meses, eu duvido que você não vai estar muito melhor. Num outro patamar. E num outro patamar completamente. Você vai ter dado uma guinada 180. Por quê? E eu não falo de ficar com a cara no livro estudando, não. Porque eu nunca fiz isso. Eu nunca peguei um livro e estudei um livro. Mas eu pegava e lia biografias sobre artistas que eu gosto, em inglês. Eu pegava e assistia séries que eu gosto, em inglês. Eu pegava e ouvia músicas que eu gosto, em inglês. Então o segredo é você trazer as coisas que você gosta para o território do inglês. E se você fizer isso, você não precisa ir para fora, você não precisa ir morar lá fora, até porque a velocidade que eles falam vai só te frustrar, na verdade. Você não vai conseguir acompanhar. A não ser que você tenha 3, 4, 5 anos para ficar lá. Mas se você está indo para fazer um intercâmbio de 2, 3 meses, esquece. Você vai apavorar tanto que você vai querer grudar em brasileiro lá, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, se você fizer essa imersão aqui e tirar as rodinhas e tentar falar inglês, e na aula com o seu professor, ser a pessoa que senta na primeira cadeira e faz o máximo de perguntas possível. E quando ele pergunta quem vai ler o texto, você é o primeiro a levantar a mão. Se você for essa pessoa, você aprende inglês, cara, em menos de 1 ano. Porque a gente está num contexto fácil para dominar esse idioma, porque a gente é alimentado com ele o tempo todo. Nós estamos falando um pouco mais sobre essa questão do inglês, porque realmente ele mudou sua vida, né? E me toca muito. Você vê que eu Sim. falo de uma forma muito apaixonada pelo inglês, Sim. porque eu recomendo. Todo mundo tem que falar inglês. Deveria, pelo menos, entreter essa ideia e colocar nos seus planos, né? Sim, porque a partir do momento que você se foi lá e falou assim, cara, eu troco o aprendizado por trabalho, né? Uhum. E essas coisas têm um valor tão grande, Sim. sabe? Parece que o universo conspira a favor daquela pessoa que vai lá e quer fazer, que está com vontade, que não procrastina, que não... Parece que o universo conspira a favor dessa pessoa. E, cara, você vai chegar onde você vai chegar. Você está hoje onde você está por conta de determinação, foco, vontade, desejo que você tinha de chegar onde você está hoje.